aí, turminha, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta para dar para você mais uma aula de geografia, para você aluno da terceira série do ensino médio. É sempre um prazer estar contribuindo com a sua aprendizagem. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E hoje eu trouxe a aula para vocês com o tema crescimento populacional e economia, qual a relação de um com o outro, né? Qual a relação entre o crescimento populacional e economia, crescimento populacional e produção de alimentos, eles estão crescendo no mesmo ritmo? Ou o crescimento populacional está acelerado e a produção de alimento está lento? Então a gente tem que pensar nessa questão, né? E o crescimento populacional de forma desordenada pode trazer prejuízos para o meio ambiente, para a população também como um todo? Então é isso que a gente vai entender na aula de hoje. Então, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Vamos lá? A população mundial continuou crescendo, chegando a 7 bilhões em 2011 e em 2020, esses são os últimos dados que eu tenho, a 7,8 bilhões de pessoas, ok? Aí, que contribuiu para esse crescimento populacional? Porque a gente sabe que você, analisando historicamente, a população sempre apresentou, principalmente nos primórdios aí, elevada taxa de natalidade. Porém, a mortalidade também era elevada, porque nesse período em que a natalidade era elevada, que foi considerado, por exemplo, no Brasil como explosão demográfica, era um período que havia taxa de natalidade elevada, mas a mortalidade também era elevada, porque ao mesmo tempo que nasciam muitas crianças, morriam muitas crianças porque não havia condições médicas hospitalares, saneamento básico e essas outras coisas que estão aí na telinha que eu coloquei para vocês. Olha só, desenvolvimento da penicilina, uso da tecnologia na produção alimentar, surgimento de vacinas, né, para a erradicação de doenças, saneamento básico, tratamento de esgoto e planejamento urbano, além de infraestruturas, né, que possibilitaram a população mundial viver mais e melhor. Então, não é tanto que a taxa de natalidade aumentou, o que aumentou foi a expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais por conta desses fatores que eu acabei de citar para vocês. Olha só, esse gráfico aí está mostrando a distribuição da população mundial. Qual é o continente aí que apresenta aí a maior população? A Ásia, né, com 61%. É na Ásia que está o país que apresenta a maior população do mundo, que é a China. Aí nós temos aí, na sequência, aí, a América do Norte, 14%. Aí nós vemos aí a Europa, 11%. Aí nós temos aí a questão aí da América Latina, 9%. E a África, né? Aí 14%. Então, nós temos aí o gráfico representando aí essa distribuição da população pelo planeta. Então, a população ela cresce em ritmo acelerado. E essa distribuição não é homogênea, não é igual. Nós vamos ter continentes com mais pessoas e que não tem uma extensão territorial tão grande, e continente com menos pessoas e que até tem uma extensão territorial grande. Então, quando a gente fala de distribuição, é onde está morando essa população, onde está a população mundial, onde se concentra a maioria da população mundial. Olha só, quando a gente fala de população mundial e extensão territorial, como eu estava falando para vocês, a gente vê como exemplo o caso do Japão, que ele é um país pequeno em extensão territorial, mas que abriga mais de 120 milhões de pessoas. A China é outro exemplo, é o país que possui a maior população do globo, mas essa população está concentrada, em sua maioria, na vertente oriental do país. Ok? Então, há essa má distribuição na questão da população mundial. Ok? Eu trouxe para vocês aí o ranking dos países mais populosos do mundo, pelo menos 10 países mais populosos do mundo. E a gente vê aí, começando, a China, que é primeiro lugar, né? Aí vem a Índia, Estados Unidos, quarto lugar a Indonésia, quinto lugar o Paquistão, sexto lugar Brasil, sétimo lugar a Nigéria, oitavo lugar Bangladesh, e o nono lugar Rússia e 10º lugar o México. O Brasil ocupa aí a posição no 6º lugar na questão do crescimento populacional. Nós não temos políticas de controle de natalidade, como alguns países como a China têm essa política de controle de natalidade. A Índia está quase igualando a China
na questão do crescimento populacional, porque a Índia também não tem controle de natalidade, políticas de controle de natalidade, tá bom? Quando a gente fala de país populoso e país povoado, tem uma diferença entre populoso e povoado. Populoso é o total da população daquele país, e povoado é como essa população está distribuída, que aí é a densidade demográfica, é a distribuição dessa população por quilômetros quadrados. Aí a gente fazendo essa distribuição, pegando o total da população e dividindo pela área do país, a gente sabe se esse país ele é povoado ou não. Populoso ele pode ser, mas tem que saber se ele é povoado, se essa população está distribuída de forma correta pelo aquele território, pelo aquele país, ok? Aí vamos falar um pouquinho da população brasileira. Nós sabemos que na população brasileira nós temos várias etnias. Isso aconteceu por conta da colonização do nosso país. Nós sabemos que os primeiros habitantes aqui do Brasil eram os indígenas. E por volta de 1500 anos que dizem que o Brasil foi descoberto, entre aspas, que já habitavam aqui os indígenas, chegaram aí os portugueses. Aí depois, com o passar do tempo, estou falando dos grupos principais, tá? Formadores da população, vieram também os negros africanos de forma escrava, numa migração forçada para o nosso território. Aí depois vieram os holandeses, sírios libaneses, e deu essa mistura toda aí na nossa população japonesa, mas o grupo principal são o indígena, o negro e o branco europeu, que são os grupos principais formadores da nossa população. Deu essa mistura toda porque nós também não temos restrições também à entrada de imigrantes aqui no nosso país. Então, sempre teve épocas que chegou muita gente, né? E até hoje a gente ainda recebe imigrantes. Então, misturou, teve essa etnia, essa mistura toda aí na nossa população. Aí eu vou falar um pouquinho da população do Acre, já que a gente está falando de distribuição da população. Quando a gente fala de distribuição da população, a gente observa aí por esse gráfico aí que a maioria da população mora na capital Rio Branco. Por quê? Onde há melhores condições, onde tem hospitais, escolas, universidades. Aí em segundo lugar fica Cruzeiro do Sul. Aí na sequência vem Sena Madureira, Tarauacá. O que a gente observa? Que a população ainda continua se comportando assim, com essa má distribuição, querendo morar onde há melhores condições, onde há ofertas de emprego e maior comodidade. Então, vai sempre existir esse lance do populoso e povoado, ok? Tranquilo até aqui? Deu para entender a questão do crescimento populacional e por que essa distribuição não é homogênea? Porque tem áreas, por exemplo, de desertos, climas áridos também, que a população não tem condições de habitar. Área de climas extremos, muito frio também, não tem condições de habitar. Então, também tem fatores naturais que impedem também a concentração populacional naquele local, tá ok? Aí vamos falar agora, fechando, sobre as consequências do crescimento populacional. Nós vamos ter consequências ambientais e consequências sociais. Em relação às consequências ambientais, nós vamos ter aí o aquecimento global, a poluição do ar por conta dos automóveis, das indústrias, ilhas de calor, pela ausência da vegetação, não consegue circular o ar, principalmente nos grandes centros, e a presença de asfaltos, calçada, vai proporcionar as ilhas de calor. Né, chuvas ácidas por conta da quantidade de gases poluentes que estão na atmosfera, e aí poluição sonora, som alto, poluição visual, cartaz, outdoors na cidade. Esses são alguns dos impactos ambientais causados pelo crescimento exagerado da cidade. Em relação ao crescimento, à questão social, nós vamos ter aumento da população, vai aumentar aí a questão do desemprego, a violência na cidade, as moradias precárias, porque nem todo mundo tem condição de comprar uma casa boa. Então, esses são alguns dos problemas sociais, como falta também de infraestrutura. Então, tem que haver um equilíbrio entre o crescimento populacional e a infraestrutura, o crescimento populacional e a produção de alimento, para evitar também a fome no mundo. Então, tem que haver um equilíbrio entre os dois. Tá bom? Apesar de que a gente sabe que a produção de alimento cresce, o que acontece também é uma má distribuição nessa produção de alimento. Quando tem muitas pessoas passando fome, tem toneladas de alimento indo para o lixo. A gente sabe disso, né? Tudo bem até aqui? Podemos praticar, podemos ver o que você compreendeu da aula de hoje? Vamos exercitar respondendo algumas questões? Vamos lá? A primeira pergunta. As reflexões históricas e sociais e espaciais
sobre a distribuição do homem na Terra podem ser as mais diversas. Dentre as causas da explosão demográfica, pode-se apontar corretamente o que causou o crescimento da população. Letra A. Revolução na higiene, que acompanhou a Revolução Industrial, principalmente nas áreas da medicina e do saneamento básico. Letra B, o acesso de toda a população mundial a remédios e tratamentos de saúde mais modernos e eficazes. Letra C, o aumento global da produção de alimentos, que eliminou a fome e a desnutrição em todos os continentes. Letra D, o aumento do número de cidades no mundo, fato que elevou drasticamente a população global. Vamos ver se você acertou? Bom, se você marcou aí ou pensou na letra A, você acertou, né? A população cresceu de forma considerável graças aos avanços na medicina e melhorias no saneamento básico, como acesso à água potável e tratamento de esgoto. Parabéns para você que acertou. Vamos para a próxima? Questão de número 2. Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, devido a isso, né, mesmo que haja país desenvolvido superpopuloso. Sabendo disso, analise a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. Qual é o continente que tem a maior população? Letra A, continente europeu. B, continente asiático. C, Oceania. D, continente americano. E, continente africano. Analisou? Vamos lá para a resposta? Claro que você acertou, né? Você pensou na China, então você pensou no continente asiático, né? Que é onde tem a maior população do mundo por conta da China. Gostou dessa aula? Quer continuar praticando? Vai lá na plataforma Eduque, que tem esse conteúdo e outras questões para você estar praticando. E obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem e aguardo você em outras aulas, se Deus permitir. Um forte abraço a todos, fica na paz de Deus, até a próxima e tchau, tchau.